Salve, salve os eletrônicos 4.0 do canal. Meu nome é Denver Gonzalez e no vídeo de hoje nós vamos falar do que é corrente elétrica, tensão e resistência. E ainda vamos falar dos conceitos básicos dessas três grandezas. Vamos lá entender? O que é corrente elétrica? Corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos portadores de carga em um fio condutor. Esses portadores de carga são os elétrons e é deles que nós vamos falar agora. Para que esse movimento ordenado dos elétrons aconteça, precisamos de uma força que empurre todos os elétrons. Se não existir essa força, não existe corrente elétrica. E o que exatamente precisamos? Precisamos de um gerador. É ele que vai estabelecer uma diferença de potencial no fio condutor. Estabelecendo a diferença de potencial, os elétrons tendem a se movimentar de uma forma ordenada de um ponto para o outro do condutor. Exemplos de geradores muito conhecidos são as pilhas e as baterias, que são capazes de aumentar a energia potencial das cargas que o atravessam. Eu tenho aqui uma bateria com um potencial de 9 volts. Todos nós sabemos que uma pilha ou uma bateria, ela possui dois polos, o polo positivo e o polo negativo. Tomando como base esse condutor está ligado no polo negativo e no polo positivo. Vamos considerar que esse polo seja o polo A e este aqui o polo B. A partir do momento que eu estabeleço uma tensão ou uma diferença de potencial mais conhecida como DDP, os elétrons tendem a se movimentar para um sentido. Normalmente, o sentido que os elétrons se movimentam é saindo do polo negativo para o polo positivo. Exatamente desta forma aqui. Esse sentido de movimento dos elétrons nós chamamos de sentido real da corrente elétrica. Sentido real. Porém, para fins de cálculos e didáticos, os físicos do século passado adotaram o sentido convencional da corrente. E o que é o sentido convencional? É o sentido contrário ao sentido real. Ou seja, para fins de cálculos, nós vamos utilizar o sentido convencional da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica está saindo do polo positivo em direção ao polo negativo. Desta forma, fica mais fácil para os nossos cálculos. Estabelecido o sentido convencional da corrente elétrica, agora nós vamos contar os elétrons. Isso mesmo, contar os elétrons. Mas como? É possível contar? Sim, na teoria é possível contar os elétrons. E eu vou te mostrar como. Imagina se eu rasgasse um pedaço da capa desse fio condutor e pudesse olhar os elétrons se movimentando, passando de cá para cá. Quantos elétrons passariam nesse trecho por segundo? Você saberia a resposta? Prestem atenção no seguinte. Eu tenho um número de elétrons passando por aqui. Quantos elétrons eu tenho aqui? Tenho 5 elétrons. Então, quando esses 5 elétrons estiverem passando por aqui, eu posso dizer que uma quantidade de carga está passando por aqui.
Se eu nomear cada elétron com a letra E, logo eu tenho 5E. Então, se eu tenho 5E, e quando esses 5E estiverem passando por aqui, eu posso afirmar que N elétrons estão passando por aqui. Se N elétrons estão passando por aqui, qual é a quantidade total de carga que passa aqui por segundo? E para isso, existe uma fórmula muito simples de se resolver e chegar ao resultado. A quantidade total de carga que passa aqui, ela é igual a N, que é o número de elétrons, vezes E. E é a carga elementar de cada elétron. E qual é a carga elementar de cada elétron? Simples. 1,6 vezes 10 a menos 19. Coulomb. Esse número foi um grande físico do passado, Coulomb, que chegou a esse valor. E nós utilizamos ele como a carga elementar de um elétron. Voltando aqui. Se eu tenho a carga total, tenho o número de elétrons passando aqui, que eu sei que já são 5, vezes a carga elementar, que eu sei que é 1,6, vezes 10 a menos 19, resolvendo, nós temos 5 vezes 1,6, que é igual a 8 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Ou seja, a carga total de 5 elétrons passando nessa seção é 8 vezes 10 a menos 19. Mas para continuar o nosso raciocínio e chegarmos numa unidade que nós eletrônicos utilizamos muito, que é a unidade do ampere, nós vamos continuar com essa fórmula aqui. Vamos entender essa fórmula. Então, nessa fórmula, nós temos o I. O I, ele é a intensidade da corrente elétrica e é representado pela letra A de ampere. O Q é a quantidade de carga, que nós sabemos que é o Coulomb, e ele é representado pela letra C. E o ΔT é o intervalo de tempo. E o intervalo de tempo é representado por segundo. Então, nós temos a intensidade de corrente elétrica passando por aqui, nada mais é do que Coulomb por segundo. E agora nós vamos falar da resistência elétrica. O que é resistência elétrica? Resistência elétrica é a capacidade de um corpo se opor à passagem da corrente elétrica, ou seja, uma resistência que diminui a velocidade dos elétrons em um corpo. Aqui no nosso desenho, nós temos o nosso fio condutor, mas perceba que agora ele tem um estreitamento aqui. Eu também coloquei um gerador que está fornecendo 12 volts. Esses 12 volts conseguem empurrar os elétrons. Porém, os elétrons, quando chegam nessa determinada região, eles têm uma certa dificuldade para passar. Ou seja, bem nesse ponto há uma oposição para a corrente elétrica. Mas, se eu colocar agora o nosso gerador em 24 volts. 24 volts tem a tendência de forçar ainda mais a passagem dos elétrons. Ou seja, quando chegar aqui, os elétrons vão conseguir passar
com uma velocidade maior do que com 12 volts. E para deixar bem claro, a unidade da resistência é o ohm. E a letra que representa essa resistência é a letra R. Na próxima aula, nós vamos entrar numa lei fundamental para todos os eletrônicos, que é a lei de Ohm. A lei de Ohm ela vai relacionar corrente elétrica, tensão elétrica e resistência. Nós vamos fazer alguns circuitinhos aqui e vamos entender de uma forma melhor. E por hoje é só. No vídeo de hoje, você aprendeu os conceitos básicos do que é corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica. Se você curtiu, deixe seu like e não deixe de se inscrever neste canal. Até lá!